Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do meu curso de crochê moda praia. Hoje eu vou ensinar para vocês fazer essa correntinha, a correntinha e o ponto baixo. A gente vai começar por esse básico aqui. Ele tá alinhavado já com forrinho, falta o forrinho. Só que a gente vai fazer ele na cor amarela. Aqui tem um restinho de linha, a gente vai aproveitar esse pra gente tá fazendo. Olha só. Tem pessoas que não enrolam aqui no dedo, mas geralmente eu enrolo um pouquinho para ter um pouco de apoio. Aí eu faço o seguinte, eu prendo aqui dessa forma e começo a fazer a correntinha. Eu sempre puxo com esse lado aqui para ser mais fácil e puxar com essa parte da agulha. Aí eu sempre faço duas, que é pra ficar firme aqui nesse início da correntinha. Aí faz esse nozinho, né? Aí a partir daqui eu começo a contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí você vai fazendo até fazer umas 150 correntinhas, que é pra fazer essa daqui. Geralmente eu faço por último, eu começo fazendo dessa parte do biquíni. Eu começo fazendo daqui, mas aqui a gente vai fazer o ponto alto, vai ficar para uma próxima aula. Primeiro a gente vai fazer o ponto baixo, que ele é mais simples. Aí eu vou dar continuidade aqui, quando eu voltar a gente já vai começar a carreirinha de ponto baixo, tá ok? Olha só, já fiz aqui bastante. Eu não contei exatamente, mas eu comentei de umas 150 correntinhas, só que eu já fiz mais, provavelmente, porque já tem mais de 1 metro. Tem 1,5 m mais ou menos. Eu vou fazer mais algumas aqui pra gente virar, pra dar 1,20 m por aí. Aí você pode utilizar uma fita métrica para medir. Para um tamanho P, eu recomendo uns 100 centímetros, 1 metro, né? Ou 1,10 m, 1,20 m. Eu vou fazer aqui 1,20 m. Agora, se for um tamanho maior, aí a pessoa aumenta um pouquinho mais. Aqui, 1,20 m, 1,21 m. E sempre ele também colhe um pouquinho quando vai fazendo o ponto baixo. Aí é bom fazer um tamanho grandinho também, porque se você vai fazer sob medida, porque é interessante que fique caidinho assim o lacinho atrás nas costas, que dá um charme a mais. Pode colocar também alguma miçanga, um tassel, alguma coisa pra dar um charmezinho. Aí aqui, chegando nessa medida, 120 centímetros, 1,20 m, né? Eu vou fazer mais duas correntinhas e vou entrar nessa terceira aqui, ó. Eu vou pular aqui, ó, 1, 2 e vou entrar nessa terceira e vou puxar a linha. Aí vai ficar dessa forma. Aí aqui eu puxo um ponto baixo. Aqui nessa próxima correntinha eu puxo novamente mais um ponto baixo. Nessa próxima puxo novamente outro ponto baixo. Nessa daqui, faço a mesma coisa, outro ponto baixo. É bom fazendo folgadinha para não ficar muito apertada e também não ficar abrindo o ponto.
Aqui novamente, outro ponto baixo. Outro ponto. E assim você segue até o final das correntinhas. Quando chegar no final, eu volto para mostrar para vocês. Pode ter uma diferença aí de luminosidade, porque já tá ficando de noite, aí eu já liguei a lâmpada. Mas eu creio que vai dar para ver direitinho. Aí eu sigo aqui, fazendo ponto baixo. É interessante também sempre observando e sempre fazendo na correntinha sem torcer a correntinha para ela não ficar muito enroladinha, apesar de que ela já vai ficando aqui, mas eu tô fazendo sempre nesse lado do ponto. Tô sempre fazendo dessa forma aqui, um ponto baixo. E assim eu sigo aqui fazendo, e daqui a pouquinho eu volto. Eu já fiz a correntinha até aqui, agora eu vou finalizar com essas aqui, em ponto baixo, continuo fazendo ponto baixo. Até o final. Aí aqui, eu faço essa correntinha aqui, corto com a tesoura e puxo. Agora eu vou ensinar pra vocês um truque pra não ficar desfiando e desmanchar o trabalho. Aqui você vai cortar rente. E aqui também rente ao início do trabalho. Aí você vai usar uma cola dessa, que cola tecido. Aí eu gosto dessa porque ela já tem o bicozinho, né? E aí eu colo dessa forma. E deixo secar. Aí quando seca, ele fica endurecido essa parte e não vai desmanchar o seu trabalho. É uma segurança a mais. Tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na próxima aula a gente vai fazer a parte do bojo, tá ok? Um beijo! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de crochê moda praia. E hoje vamos dar continuidade, hoje é a segunda aula desse biquíni. Na primeira aula a gente aprendeu a fazer essa correntinha com o ponto baixo. E agora a gente vai aprender a fazer o bojo. Eu acho que eu vou mostrar pra vocês só um bojo, porque no caso os dois são iguais, né? Daí não precisa fazer as duas aulas. Eu vou desmanchar e vou iniciar novamente. Aí, aqui nessa parte aqui do bojo, no início, eu faço 18, 19 correntinhas com essa aqui, que vai ter mais 3. Aí, aqui deu 21 no total. Aí, a depender do tamanho do ponto, você pode estar fazendo o seu com menos correntinhas ou com mais, dependendo também do tamanho. Vou passar a tabela para vocês no final do vídeo dessa aula. E eu vou desmanchar aqui para iniciar novamente. Vou mostrar para vocês. Mas aí o outro bojo, provavelmente eu não faça em aula, eu faça sem gravar, para ser mais rápido. Aí você inicia da mesma forma. Você inicia da mesma forma que iniciou a correntinha de amarrar. Você faz dessa forma. Tem pessoas que não
enrolo muito no dedo, mas eu gosto de enrolar um pouquinho. Aprendi desde criança dessa forma. Quando a gente aprende de uma forma, é meio que difícil mudar, né? E aí eu faço dessa forma aqui, seguro, pra fazer o nozinho inicial. Eu faço um, mas eu faço também o outro, que é pra formar aqui um nozinho. Essa correntinha, no caso, é um nozinho, aí não conta. Aí começa a contar a partir dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu faço 18 correntinhas e faço mais 3. Aí essas 3 aqui já conta como o primeiro ponto aliás, como o primeiro ponto alto. Aqui agora eu vou ensinar pra vocês como faz o ponto alto. Eu enrolo aqui e coloco nessa quarta correntinha. Eu tô saindo aqui um pouquinho do centro, né? Aí nessa quarta correntinha eu faço um outro ponto alto, aliás. E aí já fica 2 pontos altos. Eu acho que eu vou fazer o outro bojo, eu vou fazer pelo menos esse início também com vocês, para fixar mais, né? Olha só, vou desmanchar aqui para vocês verem como é. Eu fiz 18 mais 3 correntinhas aqui. Aí, essas 3 aqui, eu vou colocar nessa quarta. Aí, eu, assim, enrolo a agulha, coloco aqui dentro, aí eu puxo, aí fica assim, três laçadas, tá vendo? O ponto alto é dessa forma, 3 laçadas. Aí, você puxa primeiro aqui em 2 laçadas e puxa mais nessas outras 2. Isso é um ponto alto. Aí, eu venho aqui no próximo ponto da correntinha, faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Venho aqui no próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto. E assim a gente vai fazendo até o final, tudo em ponto alto. Vamos contar aqui para conferir quantos já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, aqui dentro desse ponto,
eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vão ser um total de 3 pontos altos aqui dentro, que vai ser o 19, 20 e 21. Vamos só conferir aqui rapidinho. Vou tirar aqui a agulha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. A gente fez 18 correntinhas de iniciais, né? A gente depois fez 18 pontos altos, mais 3 pontos altos. Aí, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas de separação. E vamos colocar aqui dentro novamente e fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Aí, depois que a gente fez esses 3 pontos altos, a gente vai trabalhar essa carreira de volta. Só que aqui a gente vai fazer um truque, né? Que é pra esconder essa linha. Mas a gente poderia também depois cortar e colar, né? Mas eu prefiro esconder ela aqui. Aí, eu chego aqui nesse primeiro ponto alto, já trabalho o ponto alto dentro dessa correntinha desse primeiro ponto alto, que no caso é o segundo, na verdade, que o primeiro é esse que tem as 3, né? 6, na verdade. 3 de um lado, 3 do outro. Aí, aqui nesse primeiro ponto, eu faço o primeiro ponto alto e já vou escondendo a nossa linha. Aqui, trabalho outro ponto alto. Toma cuidado só pra não puxar e ele ficar muito apertadinho. Eu vou refazer esse por conta disso, que eu puxei ali um pouquinho, né? Quanto mais o trabalho ficar assim folgadinho, ele vai ficar mais bonito. Nesse início é meio complicadinho, assim, que ele fica meio desengonçado, né? Mas depois ele fica mais bonito. Aí, você continua fazendo o ponto alto. Eu creio que muita gente que venha fazer o curso já esteja um pouquinho avançado, já saiba fazer essa parte. Mas é interessante porque muita gente também não sabe. Daí, se tiver pessoas que não saibam, aí é bom começar desses passos iniciais. Agora, se vocês ainda ficarem com dúvida, aí vocês me avisam, tá? Que aí eu deixo um comentário, ou me mandar mensagem através das redes sociais, que aí eu vou responder e vou ver o que vocês querem ver no curso. Se vocês quiserem ver um pouco mais como começar um trabalho de crochê, aí eu gravo mais sobre isso. Mas eu creio que muita gente já vai saber, assim, pegar na agulha, fazer os pontos iniciais. Algumas pessoas que me procuraram por conta do curso já sabiam algumas coisas de crochê. Algumas pessoas querem aprender a fazer mais biquíni mesmo, fazer mais a calcinha do biquíni. Mas se tiver necessidade da gente fazer essa parte inicial, a gente volta, sem problema nenhum. A gente grava mais aulas sobre isso. Ou também a pessoa pode, né, voltar à aula e observar a forma como segura na agulha e tal. Aqui eu cheguei agora no último ponto alto. Aí, nesse último ponto alto, o que eu vou fazer? Eu vou subir 3 correntinhas e vou virar o nosso trabalho.
Eu já cheguei aqui no final, mas aqui a gente continua fazendo o ponto alto normalmente, até chegar ali no espaço. Cheguei aqui nesse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Tem gente que faz 3, mas eu vou fazer 2 e vou fazer uma correntinha de separação. Deixa eu ver se vai ficar bom. Eu poderia fazer 2 também, mas acho que eu vou fazer só uma. Vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais um ponto alto, 2 pontos altos, cara. 2 pontos altos aqui, uma correntinha, 2 pontos altos. E aqui a gente continua nosso crochê com ponto alto. Normalmente, ponto alto, e aqui foi 2. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar aqui no final. Aí, quando chegar no final, eu vou mostrar para vocês novamente como vira o nosso trabalho, tá ok? Olha só, pessoal, voltando aqui. Aqui eu ainda tenho 2 pontos, tá vendo? Se vocês observarem, eu tenho 2 pontos altos. Então, eu não posso fazer somente esse ponto alto, porque se eu fizer só esse, vai dar erro no final do meu trabalho, que ele vai estar diminuindo cada vez mais, porque aqui eu ainda tenho um ponto. Então, eu tenho que fazer mais um ponto aqui, você tem que arrumar um jeitinho de colocar esse último ponto aqui no final, nessa última correntinha, que é para ele dar a quantidade de pontos corretas. Se você não fizer esse último ponto, ele vai dar erro, vai estar diminuindo sempre um lado. Aí, aqui, da mesma forma, eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou virar o nosso trabalho. E também eu não faço aqui nesse primeiro, que senão vai aumentar um lado, vai dar erro se aumentar esse lado. Então, eu pulo esse, que esse já é o primeiro ponto alto, né? E inicio o segundo ponto alto nesse segundo aqui, tá ok? Daqui eu dou continuidade agora novamente. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês essa parte aqui novamente. Voltando aqui novamente, eu faço esse último ponto alto dentro da correntinha do ponto alto e faço, nesse espaço aqui, eu faço mais 2 pontos altos. Faço mais uma correntinha e faço mais 2 pontos altos. E dou continuidade aqui com a minha carreira de ponto alto. Então, pessoal, não tem segredo, é simplesmente ir fazendo ponto alto, né? Ponto alto em cima de ponto alto. Chega aqui, eu faço duas correntinhas de um lado, 2 pontos altos de um lado, uma correntinha e 2 pontos altos. Você pode fazer também 2 correntinhas aqui no meio, caso prefira, mas às vezes eu gosto de fazer um só, pra não ficar muito espaço. Aqui eu vou dar continuidade. E aqui eu faço novamente também, né? Eu venho até o último ponto alto e faço 3 correntinhas pra subir o nosso trabalho. E eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, eu cheguei aqui no final, faço esse ponto alto e lembrando sempre de fazer mais um ponto alto aqui nesse último ponto, pra não dar diferença.
Tá vendo? Às vezes fica parecendo que tá 2 pontos em um, mas é porque, tipo, de certa forma, esse ponto de cima, ele fica como se tivesse após o ponto. Ele não fica exatamente em cima do ponto. Por isso que tem que ter atenção em relação a isso. Aí eu vou fazer mais 3 carreirinhas e vou dar continuidade. Pronto. Liguei a lâmpada para ficar mais claro, espero que tenha melhorado. Aí aqui eu vou fazer, nesse ponto alto aqui, eu vou fazer outro ponto alto. E aqui eu vou dar continuidade dessa forma até o final. Aqui eu faço sempre três correntinhas. Faço 3 correntinhas e faço um ponto alto aqui. Aqui no final, no início, eu fiz 3 pontos altos e 2 correntinhas. E depois eu fiz, nas próximas carreiras, eu fui fazendo 2 pontos altos e uma correntinha de separação. E eu vou fazendo dessa forma agora até o final. Aí aqui, quando chegar no final, aí eu volto com vocês. Quando tiver, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas, deixa eu ver se é isso mesmo. 10 carreiras, no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, é isso. Quando tiver 10 carreiras, eu volto com vocês. E essa última aqui vai ser de ponto baixo. E a gente poderia também fazer com ponto picô, né? Com um pontinho. Mas aí poderia, de repente, a gente fazer esse ponto em uma outra aula. Eu vou fazer ponto baixo nesse que é mais simples para quem é iniciante, tá ok? Aí pode ter uma diferença de luminosidade por conta do horário, que tá quase anoitecendo, mas eu espero que fique boa a aula. Daqui a pouco eu volto com o nosso trabalho, com a parte do bojo quase pronta, tá ok, pessoal? Olha só, amores, o nosso trabalho aqui já tá quase pronto. Só que agora eu tive a ideia de usar um bojo que eu tenho aqui, que eu já iria usar em um biquíni desse P. Só que aí, como eu ia fazer uma aula dessa pra vocês, eu não iria usar aquele bojo nesse biquíni. Mas aí eu decidi usar, que aí eu já aproveito e já ensino pra vocês como é que faz pra aplicar o bojo. E esse aqui, eu já alinhavei o forro, eu posso estar mostrando pra vocês como faz o forro, assim, como corta, como costura e tal. Porque também eu ainda tenho outros aqui pra colocar forro, como esse rosa, por exemplo, é um outro modelinho que eu fiz. Daí, assim, a gente pode estar utilizando outro modelo pra estar fazendo o forro. Que o forro, inclusive, é bem simples, então eu vou mostrar esse aqui pra vocês, que eu acho mais interessante. Inclusive, o primeiro que eu fiz aqui, que eu já usei em piscina e ele fica maravilhoso. E tem até foto minha no Instagram com esse biquíni. Foi esse aqui, só que esse eu usei uns tassels, né, e buzos. Só que eu não encontrei mais desse buzo, vou ver se eu encontro em algum lugar ou pela internet. Pra fazer depois desses, assim, com essas aplicações também com vocês. Aí, por enquanto, a gente vai começar mesmo com esse simplesinho, mas em vez da gente dar continuidade nesse aqui com ponto baixo pra fazer a correntinha, a gente vai primeiro aplicar o bojo. Aí, uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês ele, na verdade, já tinha até iniciado, né, um outro biquíni antes de começar a gravar. Só que eu tive que desmanchar, porque eu tinha feito com essa pontinha aqui, mas nesse modelo não tinha ficado muito bom. Aí o que eu fiz? Eu desmanchei esse já, eu já desmanchei e já cortei, já fiz novamente. E eu vou cortar esse aqui também agora. Aí, depender do modelo, é interessante fazer isso, é interessante cortar. Que aí ele fica certinho no bojo. Esse tá parecendo que tá um pouco pequeno, mas quando fazer aqui, ele vai ajustar e vai ficar ótimo. Porque se fizer ele já folgadinho, ele não vai ficar
muito legal, porque ele vai ficar, tipo, sobrando. Então, é melhor ele ficar justinho, que vai ficar bonito. Então, eu vou dar continuidade aqui. E quando eu terminar aqui, eu já inicio no bojo. Aqui só falta 2 pontos, tá vendo? Pra concluir. Aí, eu vou fazer aqui um ponto alto. E um outro ponto alto aqui no finalzinho. Aí, aqui, em vez de eu voltar, né, fazendo ponto baixo, eu já vou fazer junto com o bojo. Deixa eu ver se eu consigo marcar com esse. Esse é um pouco grande. Mas eu vou tentar marcar, pelo menos, para ter uma noção, né? De que tá ficando um tamanho bom. Aí, aqui, assim, eu procuro fazer cada 2 pontos desse aqui, no caso, cada ponto baixo desse, eu procuro fazer em 2 espacinhos desse, em média, mais ou menos. Mas aí, a gente vai fazendo de acordo com o tamanho do bojo e de acordo com o tamanho do espaço que a gente deixou, né, entre um e outro. Daí a gente vai fazendo aqui ponto baixo. Aí quando a gente pega o jeito aqui, a gente faz rapidinho. Também é porque eu tô gravando. Aí fica um pouco sem jeito. Olha só como ele vai ficando. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou dividir essa aula para não ficar muito longa. Tanto que eu ia fazer na primeira aula somente a parte do bojo, mas eu tô vendo que vai ficar muito tempo. Aí eu vou adiantar aqui. E quando chegar nessa parte aqui, eu volto pra... eu faço uma outra aula. Aí eu vou dar continuidade à colocação desse bojo numa próxima aula. E vou fazer também essa parte aqui, que é simplesinha, em uma outra aula. Aqui você pode estar furando com agulha pequena, ou, aliás, você pode estar furando com uma tesoura pequena, né, de ponta fina, dessas de cortar unha mesmo.
E aí eu vou fazer numa próxima aula, eu vou fazer esse daqui para mostrar para vocês como é feito. E vou dar continuidade também para finalizar o bojo e faço também a correntinha, tá certo, meus amores? Um beijo! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de crochê moda praia. E nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês como colocar esse bojo. Essa aula é uma continuidade da aula anterior, mas quem já sabe fazer o biquíni pode só pegar as dicas dessa aula, que eu vou estar ensinando como fazer essa parte e como eu vou estar juntando essa parte aqui ao nosso bojo. Aqui eu cortei um pouquinho nessa ponta, conforme eu mostrei na aula anterior, porque fica melhor dessa forma. Porque se tivesse com aquele biquinho que vem no bojo, naturalmente, ele ia ficar meio encorpado, assim, meio... Não ia ficar tão bom, não ia ficar tão legal. Então, a dica é cortar essa partezinha. E é bom também, como a gente acaba cortando a letra referente se é esquerdo ou se é direito, é bom vocês anotarem também, assim, no verso do bojo, para lembrar, mas quem já conhecer não precisa tá fazendo. Uma outra dica também, você pode utilizar alguma linha que você já tenha, algum resto de linha para fazer essa parte, que não gasta muito. E nesse caso eu tô usando um resto de linha Clea que eu tenho. E essa outra eu tinha feito com a Anne. Aí nesse caso eu vou usar a Clea dupla. E aqui também é outro detalhe, né? Eu tô usando uma linha que eu já havia feito aqui a barra, porque não tinha ficado muito bom, como eu tinha comentado com vocês, porque estava sem cortar essa parte. Então, pessoal, daí vocês cortam essa parte aqui do bojo e fazem furinhos com a tesoura de ponta fina, com espaço assim de, no máximo, 1 centímetro. E aqui vocês amarram para iniciar o nosso trabalho, certo? Aqui eu vou fazer um ponto baixo logo nesse primeiro. E faço 2 correntinhas e outro ponto baixo. Mais 2 correntinhas e outro ponto baixo. 2 correntinhas e um ponto baixo. 2 correntinhas e outro ponto baixo. E aí vocês dão continuidade dessa forma.
Aqui em cima vocês podem fazer mais nesse espaço. Dá pra fazer uns 3 pontos, umas 3 correntinhas. Deixa eu ver como fica melhor. Eu acho que 3 fica bom. Vamos olhar o outro para fazer igual, né? Aqui embaixo dá para fazer outro ponto. Faz uma correntinha e um ponto no mesmo lugar, pra ficar igual. Duas correntinhas, um ponto. Vamos fazer um ponto baixo aqui para completar, um baixíssimo, para completar essa correntinha aqui. E agora a gente faz mais uma correntinha e arremata. Então, está pronto essa parte do bojo. Agora a gente vai colocar o nosso trabalho aqui. Então, conforme ensinei anteriormente, a gente termina aqui, né, nossa carreira de ponto alto.
Lembrando sempre dessa última correntinha, desse nosso último ponto alto. E aqui a gente não precisa nem arrematar a linha. Se fosse pra gente fazer esse outro normal, né, a gente voltaria fazendo ponto baixo. Mas nesse caso, a gente vai voltar fazendo o ponto baixo junto com o nosso bojo. Então, amores, quando vocês finalizarem aqui, ao invés de vocês voltarem já com ponto baixo, vocês vão voltar juntando essa parte ao bojo. Aí, vocês fazem uma média de 2 pontos baixos por espacinho desse. Só que eu vou usar aqui um marcadorzinho vou improvisar aqui com esse que eu tenho, que é pra gente não fazer poucos pontos e também pra não fazer muito, pra gente ter uma noção aqui de onde a gente vai fazendo, né? Porque pode ficar muito apertadinho, muito... É isso, muitos pontos. Vou fazer começando por aqui, porque eu quero fazer aqui por cima do nosso ponto, por cima do nosso bojo. Para começar, é sempre um pouquinho desengonçado, mas quando pega a prática, a gente faz mais rápido. Também porque eu tô gravando. Aí fica um pouco sem jeito. E também é bom ir fazendo e sempre ajeitando para não ficar poucos pontos de um lado, muito de outro. Tem que ter um equilíbrio. Aqui desse lado não importa muito se fica um ponto ou dois, o importante é que ele fique certinho desse lado, mas geralmente ele fica 2 pontos baixos juntos, em um mesmo espaço.
Eu vou colocar um pontinho baixo aqui, mas pode fazer sem também. Vou marcar aqui novamente. Então, amores, quando chegar aqui no último ponto baixo, fica faltando só essa parte aqui agora. Daí a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai fazer 4 correntinhas e 2 pontos altos. Aí, dá um espaço de uma correntinha e mais 2 pontos altos. Outra correntinha, 2 pontos altos. E assim por diante. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha e mais 2 pontos altos. Eu vou contar aqui também, vou marcar aqui no meio. Vamos ver quantos espaços tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Vou marcar aqui na metade, no 8, mais ou menos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8. Aqui eu faço mais uma correntinha, mais 2 pontos altos.
Aqui eu vou fazer 2 juntos no mesmo espaço. E são, na verdade, 4 juntos no mesmo espaço. Faz uma correntinha. E mais 2 aqui nesse mesmo espaço. Então, amores, aqui pra finalizar, eu vou fazer mais um ponto alto nesse último. Aqui eu poderia esconder, eu posso cortar e colar. Tá enganchando aqui alguma coisa. Aqui eu faço um último pontinho e corto. Agora eu vou fazer a cordinha para finalizar o nosso biquíni. Aí eu inicio da mesma forma que eu fiz essa primeira cordinha. Faço aqui o ponto inicial para fazer o nozinho, né? E aí eu já faço a nossa cordinha diretamente aqui no nosso bojo. Aí eu conto umas 120 correntinhas e volto fazendo ponto baixo. Então, amores, cheguei aqui ao final, vou fazer o último ponto baixo da carreira e vou passar mais aqui nessas duas para fazer mais um ponto baixo aqui, laçando essas duas, e vou fazer um outro ponto baixo aqui assim, pra ficar firme a cordinha. Aí eu faço mais um ponto pra arrematar. Aí assim, se vocês não quiserem deixar dessa forma aqui, vocês podem fazer quando vocês subirem com o ponto baixo, vocês podem subir e fazer a cordinha. E vocês podem, que aí não vai ficar com emenda, no caso, e com nozinho, nesse caso aqui, como não ficou nem aqui e nem aqui. Eu já fui fazendo direto, ficou com emenda somente no final do nosso trabalho. Aqui eu já cortei os fios que tinha, já colei
E já tô finalizando aqui. Aqui eu passei dessa forma. Só que vocês podem também passar com passa-fio, que seria mais rápido, né? Mas eu passei assim mesmo. Olha só. E já finalizamos o nosso biquíni. Aí vocês precisam observar também essa questão do bojo direito, do esquerdo. E olha só como ficou nosso biquíni. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like no vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. E já vou estar disponibilizando o link do nosso curso oficial de crochê moda praia. Assim que estiver disponível, que vai ter muitas outras novidades, eu disponibilizo aqui no YouTube também, tá certo, meus amores? E no Instagram. Se inscrevam também lá nas minhas redes sociais, no Instagram e na minha fanpage do Facebook. Um beijo!